Amém. Boa noite. Todo mundo bem? Amém. Gente, primeiro, eu quero que vocês orem por mim agora. Eu comecei a passar mal, eu estou passando mal. Por favor. Jesus. Começou no meio do louvor, não sei se vocês repararam, começou a me dar uma crise de enxaqueca. E a primeira parte eu não estou enxergando nada. Então, eu não estou vendo vocês direito, tá? Eu já comecei a orar, interceder, pedir ao Senhor. Falei, Senhor, hoje que eu estou cantando, vou falar tudo junto, mas amém. Ore por mim, eu não estou enxergando vocês, mas eu não vou deixar de falar. Eu não quero deixar de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu marido. Esse não é um testemunho só meu, esse é um testemunho nosso, de mais um pouquinho como o Senhor tem nos esticado. Então, enquanto eu estiver aqui, por favor, vai intercedendo por mim, para minha pressão não cair, eu continuar aqui, orando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Vou terminar hoje essa série maravilhosa que foi sobre adoração. Eu não sei se você foi impactada, eu fui. Lá no começo do ano, quando eu falei com o pastor, mandei um áudio para o pastor Severino, depois de fazer um devocional, eu falei, pastor, que tal a gente falar sobre adoração esse ano? Vamos falar sobre adoração com a igreja e tal. E ele, na hora ele respondeu, falou, na hora não, né, gente? Demorou um pouquinho. Que ele demora um pouquinho, bem interessante. Ele falou, não, tem tudo a ver com intimidade, vamos falar sobre adoração. Mas quando eu mandei essa mensagem para ele, eu não tinha nem ideia que eu ia finalizá-la falando o que eu vou falar hoje para vocês. Eu ainda até pensei, não, se eu for falar, se o pastor Severino pedir, eu vou falar disso. Não. Eu não vou falar nada daquilo que eu imaginei há uns meses atrás que eu fosse falar para vocês, compartilhar com vocês. E para começar, eu quero que a gente leia, porque não há testemunho que não venha da palavra de Deus, que não seja para edificar a gente através da palavra de Deus. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos finalizar falando sobre como que é essa adoração, que a gente já aprendeu que não é só música no meio da adversidade. Quando a gente está bem, quando a gente não está bem. Amém? Vamos lá em Romanos 8. Eu vou ler aqui com vocês, porque celular eu não vou enxergar de jeito nenhum. Romanos 8, a partir do versículo 28, a gente vai ler até o 37, por enquanto. Dizendo assim, Paulo vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Talvez você conheça até aqui, mas Paulo continua. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o título dessa parte, é mais do que vencedores. Talvez você conheça muito bem essa passagem. Normalmente, a gente usa essa passagem para justificar algumas coisas, algumas lutas, alguns desejos, algumas realizações que a gente quer que aconteça diante do Senhor. Mas eu estou aqui
para testemunhar algo que o Senhor ainda não fez. E eu não sei se Ele vai fazer. Você vai falar o quê? Sim. É esse Deus. Que a gente não serve só porque Ele faz, mas a gente serve porque Ele já fez todas as coisas. É desse Deus que eu quero falar um pouquinho hoje, que eu quero compartilhar da minha vida e do meu marido. Eu casei com 22 anos, casei novinha, ainda estava na faculdade, e como toda menina, como a maioria talvez, né, não como todos, as suas exceções, eu sonhava em me casar, ter minha família, ter meus filhos, nasci num lar cristão. Graças a Deus fiz minha escolha diante do Senhor, me casei, faz 7 anos, e fomos para o Canadá, voltamos, o Senhor mandou ir, o Senhor mandou voltar. E quando voltamos, a gente chega no final de 2019, ali no comecinho de 2020, eu comecei a orar e falar com o Senhor. Senhor, que tal começar com a ideia de ter filhos? Falei com meu marido, na hora ele tomou um susto, né? O homem pensa logo, não tem dinheiro, o que a gente vai fazer? A gente acabou de voltar. E aí, conversei com ele, não, agora não, e tal. Aí, depois de um tempo, conversei de novo. Ele, não, agora não. Eu falei, Senhor, eu não vou falar mais com ele sobre isso. Se é o Senhor, se o Senhor quer que a gente comece essa jornada agora, fala o Senhor. Passou um tempo, ele, depois de uma experiência que ele teve aqui, ele falou, não, amor, vamos começar esse processo de tentar. A gente está morrendo de medo de deixar esse negócio cair, vai cair não, Jesus. E ele falou, vamos começar essa jornada. E aí, a gente começou esse processo, mas a gente não imaginaria o que o Senhor ia fazer. Isso foi começo de 2020, tá? Como vocês podem ver, nós já estamos em 2023 e nossos filhos ainda não estão aqui. Quando foi, eu passei um tempo, passei 1 ano, passei 2 anos. Quando estava dando um prazo, a minha médica falou, olha, você tem até julho de 2022 para ver se isso acontece naturalmente. Se isso não acontecer, a gente vai começar a fazer os exames a mais que precisam ser feitos. E quando foi em 2021, foi 2021? Foi 2021, né? Foi 2021. Em junho de 2021, eu engravidei. Eu lembro certinho que foi uma loucura da festa da roça que a gente fez lá na casa da Andressa. Eu já estava grávida, eu não sabia. Para baixo, para cima, correndo, pegando as coisas, indo na glória, resolvendo tudo. Eu já estava grávida, eu fui descobrir 1 semana depois, inclusive, da festa que a gente fez lá, da roça, descobri que estava grávida. Vocês nem imaginam, quem é mãe sabe, né? Imagina, assim, quem é pai também. Foi aquela festa, porque, uau, depois de 2 anos, o Senhor havia nos ouvido. Foi 22? Foi ano passado, né? É para vocês verem, gente. Foi ano passado. E aí, engravidei, foi aquela festa, contamos para os nossos amigos mais próximos, para minha família, para a família do Bruno. E minha cunhada estava grávida da Olivia ainda. Foi uma loucura, assim, de felicidade, de alegria, de gratidão ao Senhor, porque Ele tinha permitido, sabe? Aquilo que a gente almejava. E descobri com 4 semanas, e passou um pouquinho, passou acho que umas 2 semanas, eu comecei a ter um sangramento. Comecei a ter um sangramento aqui na igreja. Estava cantando, comecei a sentir uma cólica, acabou o louvor, eu subi rapidinho, fui lá no banheiro, lá em cima, começou o sangramento, e naquela hora mesmo, eu falei com o Bruno, liguei para minha cunhada, falei, não, vai para o hospital, é melhor, porque pode ser alguma coisa e pode não ser nada. Cheguei lá, aparentemente, os médicos falaram que estava tudo bem, meu colo útero estava fechado, as mulheres vão entender talvez melhor isso. Ok. Mas aquela aflição, aquele medo não cessava. Eu passei uns 4 dias muito dolorosos, com uma cólica
que remédio não ajudava a passar. Remédio tomado assim em casa não ajudava a passar. E quando foi isso na segunda, terça, quarta, quinta-feira, nós tivemos como é que fala? Não é o veredito, é de juiz, né, gente? Mas tivemos o médico disse, tá? Vocês vão... O diagnóstico, muito obrigada. O médico falou, a gente fez uma ultrassom, de fato, você está tendo um aborto espontâneo. E ali começou o meu luto, começou a tristeza. Foi em agosto de 2022. Foi difícil, foi muito dolorido deixar o meu filho ir. Era meu filho, eu demorei um pouco para aceitar isso, porque eu falei, eu não vi, eu não conheci, eu não tive oportunidade de gerar por completo. Mas com o tempo, falando com o Senhor, fazendo terapia também, a gente ajuda muito. Ela falou, sim, se é um luto, se é seu filho, é uma perda. Começa a aceitar esse processo. E eu comecei a aceitar a perda, sabe? Foi muito difícil, mas eu lembro voltar do hospital honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E eu nunca vou me esquecer, quando a gente saiu no domingo, a gente saiu daqui da igreja, foi para o hospital, a gente foi lá para o Santa Úrsula, né, lá em Vitória. E na volta a gente foi comer, que a gente estava morrendo de fome. Aí eu falei, amor, será que está tudo bem com um bebê? Ele falou assim, eu falei assim, amor, será que está tudo bem com o nosso bebê? Ele falou assim, amor, eu não sei, mas antes de ser nosso, ele é do Senhor. Eu nunca me esqueci disso. E foram meses entregando ele ao Senhor. Foram meses, meses e meses. E eu continuei orando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E vocês podem, foi fácil? Não foi. Gente, é difícil orar quando está doendo. É difícil cantar, vir aqui, quando você está mastigada por dentro. Mas sabe, não há um Deus maior e melhor que merece ser honrado e glorificado acima de todas as coisas. Nosso Deus, Ele é santo quando Ele não faz. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeitamente bom quando Ele dá e quando Ele tira. Porque a vida pertence ao Senhor Jesus. E aí foi um processo de muita oração, não compartilhamos com quase ninguém, eu não queria, porque eu não queria que muitas pessoas soubessem, apesar de ser algo muito dolorido, é algo natural, 4 a cada 5 mulheres têm um aborto na primeira gestação. Óbvio que isso não tira a dor, isso não tira o peso, mas foi um processo diante do Senhor, orando, compartilhando com algumas pessoas, com os nossos amigos. E Deus foi nos ensinando, foi nos lapidando. Enquanto a gente continuava a caminhar, Deus ia mostrando. Eu fui na minha médica, ela falou, olha, 3 meses para vocês voltarem a começar a tentar de novo. E passou esses 3 meses, aquela ansiedade, eu não sei, você mulher talvez vá me entender, de todo mês você pegar aquele teste e fazer, meu Deus, é positivo. Não, esse mês vai. E não ia. Aí deu outubro, não ia, novembro não ia, dezembro não ia. Eu falei, Senhor Jesus, não está indo, eu tenho alguma coisa, a culpa é minha, eu estou fazendo alguma coisa errada, meu marido está fazendo alguma coisa errada, o que é que está acontecendo? Senhor, e orando e pedindo ao Senhor, eu estou te pedindo filhos, não estou te pedindo nada errado, e clamando ao Senhor, sabe? E quando tive a oportunidade de compartilhar, quando o Senhor falou no meu coração, a gente começou o nosso discipulado, né, com alguns líderes, antes de começar o discipulado para toda a igreja, e o Senhor falou comigo, começa a compartilhar o que eu estou fazendo. Começa a compartilhar o que eu estou fazendo.
E ali eu tive a primeira oportunidade de falar para um grupo maior de pessoas o que eu tinha passado. Mas eu ainda não sabia que estava vindo mais coisa por aí. Quando foi esse ano, em julho, quase um ano depois, eu engravidei novamente. E como vocês podem ver, eu não estou grávida de novo. Porque novamente o Senhor deu e o Senhor tomou. Eu engravidei em julho. Foi de novo agora uma felicidade misturada com apreensão. Falei, Senhor, vai acontecer tudo de novo. Eu não conseguia ficar feliz. Eu liguei para minha cunhada e eu falava, eu não estou conseguindo, não, fica feliz, comemora, é um positivo. E fica feliz, você tem que ficar feliz, o que vai vir depois é depois, sabe? E como era difícil, porque o medo, a aflição, era terrível, sabe? Aquilo, eu não conseguia separar a tristeza, o medo da alegria. E eu falei, Senhor, mas eu preciso. Não compartilhei com os meus pais, não compartilhei com muitas pessoas de cara. A gente quis esperar. Falei, vamos esperar mais um pouquinho. Eu estava com viagem marcada. Eu ia para a Bahia ver meus avós paternos. E aí, foi numa quinta-feira, estava no ensaio, começou um novo sangramento. E foi aquele choque. Eu já voltei para casa e desmoronei. Eu falei, Senhor, vai acontecer tudo de novo. Vai acontecer tudo de novo. Mas, dessa vez, eu falei, Senhor, eu vou escolher, eu não quero passar isso sozinha. Não quero passar por isso sozinha. Um tempo antes do sangramento começar, liguei para a Mônica. Mônica me socorreu. Ela me ouviu. A história da Mônica, para quem não conhece, é uma história de superação. Nicolas é um presente do Senhor. Eu falei, Mônica, eu estou assim, como é que foi para você? Olha, ela é assim mesmo, mas eu estou aqui, vamos conversar. Precisar, me liga, precisar. E naquela quinta-feira eu fui para casa, já desesperada, falando com o Senhor, Senhor, me ajuda, Pai, não deixe isso acontecer de novo. Me clamava pela vida do meu filho também, pedi ao Senhor. Eu já estava com 6 semanas, essa foi um pouquinho mais longe, a outra parou com 4, essa foi com 6. E eu falei, Senhor, e eu orava e clamava e pedia ao Senhor por ajuda. Obrigada. E eu falei, Senhor, eu não quero passar por isso só. Eu não aguento. Eu não vou aguentar dessa vez. E, desde a primeira vez, o meu maior medo, porque é um aborto espontâneo, aquele que flui naturalmente, que sai naturalmente, há um aborto que fica, um aborto retido, que você precisa ir ao médico, passar por um procedimento, para poder fazer a retirada daquilo que o seu corpo não está fazendo. E lá no começo eu já falei, Senhor Jesus. Falei, será que vai ser espontâneo de novo? Me ajuda na dor, Senhor. Não deixe eu passar por aquela dor que eu passei. Eu não vou aguentar. Mas ao mesmo tempo eu falava, se eu não passar pela dor, eu vou ter que ir para um centro cirúrgico. E eu nunca fiz nenhum procedimento cirúrgico. Nunca tomei anestesia, nunca fiquei internada, nunca na minha vida. E ia ser um choque, um medo, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito medrosa, eu não sustento dor, eu não aguento. E eu falando, Senhor, faz como o Senhor quer. O Senhor está fazendo como o Senhor quer até agora, então continue fazendo como o Senhor quer. E gritei,
gritei por socorro para as pessoas mais próximas. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento público a algumas dessas pessoas. Meu marido, óbvio, que ficou ao meu lado em todo tempo, em todo instante. Minha amiga lá do Canadá, não sei se ela está assistindo agora, eu mandei o link para ela, mesmo de longe. Ela sempre esteve comigo em todos os segundos, desde o positivo até as tristezas. Quero agradecer muito, ela sabe o quanto eu sou grata ao Senhor pela vida dela. Quero agradecer a Bruna. A Bruna passou uma semana indo lá para casa, todos os dias. Ela saía do trabalho, ela ia lá para casa para fazer nada. A gente assistia. Eu falava do meu filho. Ela me ouvia. Ela levava chocolate em mim. Muito obrigada. Muito obrigada pela vida do Bernard, que é o apoio do Bruno, companheiro do Bruno. Eu sou muito grata ao Senhor. E o que eu quero dizer com isso, aqui agora, não antes sozinho, é muito difícil passar por isso com pessoas, mas passar sozinho é muito mais difícil, é impossível. É impossível. A igreja do Senhor nos sustenta. A igreja do Senhor. Você vê o próprio evangelho em ação, quando você, sabe, quando você vê nessas horas a igreja do Senhor te fortalecendo, te motivando, te impulsionando, segurando a sua mão. Aos meus pais, a minha cunhada. Minha cunhada virou minha irmã mais velha, tanto que ela cuidou de mim, cuida de mim. Muito obrigada a todos vocês por me ouvirem nesse período que não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Sabe, tantas outras pessoas. Esther, muito obrigada. Tyler, muito obrigada. Rose, muito obrigada. Todo mundo, gente, todo mundo. Eu posso esquecer o nome de alguém, perdoe em nome de Jesus. Mas que me sustentou, nos sustentou em oração. Eu sou muito grata ao Senhor. E depois de uma semana ali esperando, o sangramento aumentou, a dor aumentou. Eu fui na sexta-feira no hospital e eu tive o primeiro diagnóstico de que o embrião já era para dar para ouvir o coração do embrião. E não, eu não ouvia, já era para estar de 7 semanas, já era para ouvir, e a gente não ouvia. Então, de fato, foi confirmado mais um aborto. A minha médica falou, passou mais uma ultrassom para ter certeza, né? Você não pode diagnosticar, ter um diagnóstico completo, porque afinal é uma vida, né? Só com uma ultrassom. A gente, na terça-feira, na sexta foi o primeiro diagnóstico, e na terça a gente teve o diagnóstico definitivo de que o embrião já estava evoluindo, ele já estava, de mim já estava regredindo o tamanho. Não ouvi o coração dele, vi ele bem pequenininho. E ali começou mais uma aventura. Eu falei, Senhor, um luto vai misturar com outro luto. E eu já estava com aquele sentimento, com aquela sensação de que esse bebê não vai sair daqui naturalmente. Eu acho que já era começar um tratado do Espírito Santo no meu medo, no meu desespero. E a médica falou para mim, olha, mandei para ela o resultado na terça-feira, ela falou, você precisa esperar 30 dias. Vamos esperar 30 dias para ver se o seu corpo responde, se ele entende o que está acontecendo e coloca para fora. E foi passando 10 dias, foram passando 15 dias.
No meio desse processo, eu fiquei bem, eu fiquei mal, tive a oportunidade de compartilhar com o meu ministério, com o louvor, numa reunião, compartilhei com os meus irmãos, compartilhei com eles. E foi passando 15 dias. Eu falei, Senhor, no meio disso tudo teve a conferência da JNI. Eu falei, Senhor, era tanta coisa que tinha que fazer. Eu falei, isso só me ajuda. Se eu tiver com dor, se eu precisar fazer um procedimento, deixa eu passar pela conferência. E eu pedindo e clamando ao Senhor, ajuda. Foi tudo bem, a conferência foi maravilhosa, e foi passando os dias e tudo. E deu os 30 dias no dia 27 de julho. 27 de julho. E nada do meu corpo fazer isso naturalmente, né? Meu corpo não expulsou o feto naturalmente, né? E quando foi no dia, eu fiz um exame, esperei o resultado do exame. Quando foi no dia 8, foi uma terça-feira, eu recebi da minha médica, falou, olha, você vai precisar fazer um procedimento, sim, você vai precisar ir para o hospital e fazer o procedimento. E foi numa terça-feira. E aí eu já desesperada, porque eu falei, eu vou ter que ficar de repouso? Amanhã começa o discipulado. Isso era na terça. O discipulado, primeira classe, era na quarta. E se eu esperar para fazer isso semana que vem, mas tem um workshop do louvor? A minha cabeça estava assim, tá, gente? Eu liguei para o meu marido, ele na hora. Eu falei, amor, não sei o que eu faço. A médica falou isso, isso e isso. Eu estava na casa dos meus pais. Não é urgente, é uma emergência, mas não é urgência, sabe? Minha vida não estava dependendo daquilo. Podia te esperar mais um pouco ou não. Aí eu falei, amor, amanhã começa o discipulado dele. Eu não acredito que você está pensando nisso. Tem que fazer. Eu falei, então liga para o pastor. Eu chorando, liga para o pastor, fala que a gente não vai poder ir. Essa era a minha preocupação, tá, gente? Tinha discipulado, eu falei, a minha classe. Liga para o Maurício, não sei o quê. Aí, na terça de noite, mandei mensagem para o Maurício, expliquei, ele já sabia um pouco da situação, compartilhei com ele, ele falou, não, né? Vai, deu conta, amém, graças a Deus. E quando foi na quarta-feira, do dia 9, já fez 15 dias, né? 18 dias, mais ou menos. A gente foi para o hospital, eu internei. Eu pedi ao Senhor para eu não me desesperar, porque eu sou assim com dor. Eu sei que eu vou passar por dor ou por uma coisa que eu nunca passei, eu começo a ficar tão nervosa, e é um trabalho com a minha mente, que eu preciso não me desesperar, e é um trabalho com o meu corpo, né? Porque eu falei, meu Deus. Aí fomos para Vitória, de entrada no hospital, eu falei, Senhor, por favor, me deixa ficar bem, me deixa ficar em paz, me deixa ficar descansada. E deixa eu falar para vocês, eu acho que não há um momento na nossa vida não tem como a gente desfrutar da paz que excede todo entendimento, se às vezes a gente, ou percebê-la, vamos falar assim, ou percebê-la como maior força, quando a gente não passa por momentos como esse. Eu vou falar para vocês, eu sinto o Espírito Santo segurando o meu coração. Sabe? Era uma paz que eu não sabia explicar. Eu falava, Senhor Jesus, essa não sou eu. Laís normalmente já está doida, está desesperada. Eu falava, e todo esse tempo, enquanto eu esperava, eu nem pensava nesse processo, porque eu falei, Deus, eu não quero pensar, só me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E assim foi o Espírito Santo de Deus segurando meu coração, me sustentando, me impulsionando, me ajudando, sabe? E deixa eu falar para vocês, não foi fácil. E eu fiquei com raiva de Deus. Você fala, meu Deus, aí você vai regalar um olho e falar, irmã com raiva de Deus. Eu falava, Senhor, por que Deus? De novo. O que eu mais morria de medo na minha vida era perder um filho, eu estou perdendo 2.
Senhor, o que eu mais morria de medo era ter que ir para o hospital, tomar uma anestesia que toda mulher grávida fala que dói pra caramba. E eu vou ter que ir. E eu, Senhor, e eu chorava, eu não conseguia orar, e eu falava, Senhor, por favor, por quê, por quê, por quê? Mas enquanto isso, sabe, o Espírito Santo segurando o meu coração, falando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou te sustentando. Continua clamando, continua pedindo, continua invocando. E por mais difícil que fosse, ai da minha vida se eu não tivesse feito isso. Ai da minha vida se eu não tivesse clamado, se eu não tivesse estado com o Espírito Santo segurando o meu coração. Sabe? Eu quero, agora no meio, falar uma frase aqui para vocês, enquanto a gente volta lá. Que ser alvo da graça de Deus não é tudo dar certo na nossa vida, mas é ter Ele ao nosso lado, mesmo quando as coisas não dão certo. Ser alvo da graça de Deus, estar em Cristo Jesus, não é tudo dar certo na nossa vida, mas é ter Ele ao nosso lado, mesmo quando as coisas não dão certo. É isso que é graça. É isso que é estar em Jesus. Jesus não promete, pelo contrário. Pastor Ronaldo fez uma introdução, né, aqui do que eu ia falar. Jesus não fala que a gente não passaria pelas coisas. Jesus não fala que a gente não enfrentaria todas essas situações. Pelo contrário, Ele diz, permaneçam comigo e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês para sempre. E ali eu fui para o hospital, fiquei internada. Meu marido foi comigo, óbvio, a gente ficou lá, passou toda a quarta-feira. Uma enfermeira que foi colocar o primeiro soro, né, na hora que eu cheguei, ela falou assim, você perdeu seu bebê? Eu falei, sim, perdi. Quanto tempo? 6 semanas. E aí ela começou a compartilhar comigo que ela perdeu dela com 6 meses. E eu falava, uau. É uma dor com 6 semanas. É uma dor, eu imagino uma dor com 6 meses. Ou quando nasce. Ou quando já tem filho grande. Eu não consigo imaginar essa dor. Mas ela ministrou na minha vida. Ela foi me acalmando. Porque, como eu sou medrosa, ela veio primeiro colocar o soro. E aí, minha ficha, não foi nem por causa disso, mas minha ficha começou a cair, sabe? Que eu ia passar por aquilo tudo de novo, pela perda, pela dor. E aí, quando ela errou a minha veia, ela saiu para pegar uma nova agulha e voltou, eu já estava chorando. E ela, ai, me desculpa, né, e tal. Eu falei, não é por causa disso. E ali ela começou a ministrar na minha vida. Falar da soberania do Senhor. Eu falei, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor cuida de nós no meio das circunstâncias, sabe? E ali veio a médica, até em hospital particular. Graças a Deus o Senhor nos abençoa. Nós temos condição de pagar por um plano de saúde, mas quem tem vai ver que também até no plano de saúde você tem que ficar dando umas cutucadas, puxando. O Brunelá, que não estava conseguindo uma vaga para mim e tal. Consegui uma vaga. Comecei a tomar o medicamento. Primeiro você toma um medicamento para preparar o seu útero para o procedimento. E ali eu orando, pedindo ao Senhor. Quando foi por volta das 4 horas, assim, na quarta-feira, eles me pegaram, me levaram para o centro cirúrgico. Como eu estava muito tempo sem comer, eu fiquei na glicose, né, para ajudar no jejum. Mas quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu já estava tão nervosa, minhas pernas tremiam. Sabe quando você treme de frio? Eu tremia de tanto nervoso, tanto nervoso. Me levaram numa cadeira de rodas, com aquele trem horrível de hospital verde. Me levaram, me deixou na porta. O enfermeiro ainda fala assim, se despede do seu marido. Eu falei, pronto, eu vou morrer? Eu falei, não, aqui, porque da portinha para lá ele já não podia entrar mais. Aí ele despede do seu marido. Eu falei, ok, até na eternidade a gente se vê. Vou ver meus filhos agora. Aquele desespero.
E entrei lá para o centro cirúrgico, nervosa. Fiquei lá sentada na cadeirinha com o prontuário, minha pasta assim, no colo. E aí, com fome, nervosa, e começaram as cólicas. Aquilo ali, eu falei, Senhor, me sustenta. Senhor, me ajuda. E enquanto eu ia orando, enquanto eu levantei a mão para avisar a enfermeira, eu desmaiei na cadeira de rodas. Como eu já sabia que como eu já tinha desmaiado antes, já estava sentindo que estava chegando, né? Eu falei, vou fazer a mesma técnica, eu só vou segurar minha cabeça aqui e pronto, vou deixar, e vai, o corpo vai. A enfermeira veio correndo assim, me pegou, me botou deitada na maca, aí eu falei, não, agora eu estou falecendo, certeza absoluta, agora é céu, certeza. Na hora que ela botou e tal, e o tapo, e você não consegue ouvir, e aí começou aquele bibibi de colocar para marcar meu dedo. Eu falei assim, daqui a pouco eles estão me reanimando aqui. Era um desespero. Mas estava marcando só minha pressão e tudo. Ela falou, minha pressão caiu muito, foi muita coisa junto, foi fome e tudo junto. E ali, fui voltando. A médica foi lá, mediu de novo minha glicose, minha pressão, e falou, não, tá pronto, vamos para a mesa, vamos fazer o procedimento. E eu fui, a primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico, e tanta coisa passava pela minha mente lá, sabe? O anestesista, sabe? Deus colocou pessoas doces, sabe? Ele entrou na sala, era um homem, o médico que fez o procedimento era uma mulher, mas ele chegou, o anestesista, ele pegou na minha mão, ele segurou minha mão e falou, tá tudo bem com você? Eu queria falar, não, me tira daqui. Eu falei, tá tudo bem. Ele, olha, eu já vou colocar um remédio. E foi todo o processo, eu fui começando a me dar aquele sono. No meio daquilo, ela foi fazer um toque no meu útero, as mulheres também vão saber exatamente o que é isso. É terrível, você já está morrendo de dor. E a médica ainda tem que fazer o toque. E ali na hora ela falou para mim, olha, você não vai sentir dor, mas você vai sentir o que eu vou fazer. Ela falou, você quer dormir um pouquinho? Aí eu falei, doutora, se puder, eu quero. Aí o médico veio, me deu uma hack, né? A epidural. Minhas pernas já não sentia mais. Depois ela que falou, quer dormir? Quer. Aí ele me deu a geral, né? Botou na minha veia. E ali, já apaguei. Só lembro na hora de indo para o quarto. E Bruno chegou lá. Eu achei que tinha sido, assim, 1 hora, 30 minutos. O Bruno falou que eu fiquei 3 horas lá dentro. E eu saí de lá, aquele enjoo, aquela dor terrível. Quem já tomou geral sabe como é que é terrível isso. E foi um segundo processo, assim, sabe? De entender o que eu tinha passado. De entender mais uma vez o que eu tinha passado. De passar de novo, sentir aquela dor do meu filho, de ter tirado os restos do saco, né, que tinha ficado com o meu filho. Bruno também passou por outras situações que ele teve que... isso eu não lembro muito bem, eu só lembro dele falar, amor, eu preciso de me limpar, porque eu sentia que eu sangrava muito. Não me limparam, não cuidaram ali na hora. Eu nunca ouvi o Bruno daquele jeito. Ele saiu igual um leão de lá da sala. Falar com as enfermeiras, vai dar um banho nela, vai limpar ela, vai fazer um curativo nela. Eu só fui ter noção disso um pouco depois. Na quinta-feira eu cheguei em casa, dormi lá, na quinta-feira eu fui embora, a médica falou que foi tudo bem. Conversei, fui para terapia, fiz online, conversei com ela, achei que eu estava tudo bem. Quando foi na sexta-feira, eu desabei a primeira vez. Eu chorei uma dor que eu não tinha chorado. Eu chorei uma dor que eu achei que eu ia morrer, sabe? De tanto dor no meu coração, de tanta aflição no meu coração que eu sentia. E eu gritava, eu só gritava, eu falava, tá doendo, e era dor no meu coração, não era física, sabe? E ali eu falava ao Senhor, conversava com o Senhor, falava, Senhor, não tira sua mão do meu coração, senão eu não vou aguentar. Senão não vai dar.
E quando foi no domingo do procedimento, né, eu vim para a igreja, fiquei sentada ali, não estava no louvor. E foi de uma semana assim, eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não falava, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu clamava ao Senhor. E eu falava... No sábado, eu comentei isso com a Rosa, eu fui para um chá de panela da minha prima e tudo. Bem contente. Quando foi no domingo, eu vim para cá, mas eu estava um pouco entristecida, mas depois eu entendi. O Espírito Santo falou, você não está entristecida, você está quebrantada. Porque no domingo eu vou começar a trabalhar em você. Eu vou começar a trabalhar em você mais um pouco. E aqui, sentada ali, eu consegui cantar, eu consegui ajoelhar, enquanto a igreja cantava e a igreja orava, eu consegui me ajoelhar aos pés do Senhor e orar. Depois de dias, e mais uma vez eu quero te falar, não passe por situações sozinhas. Escolha passar isso com a igreja do Senhor. Passe com a igreja do Senhor. A igreja te fortalece, a igreja te impulsiona. A gente não tem como passar, sua salvação não é para nós, individual. Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. A gente precisa viver comunidade, a gente precisa viver igreja. Sozinho a gente não dá, sozinho a gente não sustenta as nossas dores. E aqui eu quero terminar e falar desse texto, né? E aí você vai falar assim, Laís, mas por que agora? Por que não esperar o Senhor fazer quando você estiver com filhos? Deixa eu falar, eu não sei se Deus vai me dar filhos. Eu falo isso com paz no meu coração. Eu não sei se o Senhor vai me dar filhos. E não é porque eu não acredito que Ele não possa fazer. Ele pode. Ele faz. Mas se Ele quiser. E quando nós estamos em Cristo, o que a gente deseja, as realizações dos nossos corações são antes dobradas aos pés do Senhor. Então, Senhor, eu não sei se Ele vai me dar filhos. E eu não preciso que Ele me dê, seja da maneira que for, natural, procedimentos, adoção, eu não sei. Mas eu não preciso que o Senhor faça para que eu continue adorando o nome dEle. Sabe? Os nossos desejos, as nossas realizações precisam estar curvados à soberania do Senhor. E aí, irmão, coloca a frase sobre a soberania do Senhor, uma que me marcou muito esses dias, que é: quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro pelo qual você deita a sua cabeça. Quando você passa por uma provação, por uma coisa que você não entende, a soberania do Senhor tem sido o travesseiro onde você deita e descansa, de que Deus sabe, de que nós servimos um Deus que não tem a obrigação de realizar aquilo que a gente quer, como a gente quer, na hora que a gente quer. O Deus que você serve é esse Deus, é o Deus da palavra, é o Deus do Evangelho, que Ele não é obrigado a realizar os seus sonhos ministeriais, os sonhos da sua empresa. E, de novo, eu não estava pedindo e nem tenho pedido ao Senhor nada errado. É por filhos. Bênção do Senhor, mandamento do Senhor. Mas Ele não quis. Nem na primeira vez, nem da segunda. E eu não sei se Ele vai querer. Mas eu quero falar para você, eu quero dar esse grito de esperança para a sua alma. Ainda que você não seja curado, ainda que o Senhor não realize os desejos do seu coração, a soberania do Senhor precisa ser o travesseiro que você deita todos os dias e diz: Senhor, faça a tua vontade. Eu sirvo o Senhor. Eu sirvo o Senhor. Esse texto que a gente leu de Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente a gente pega isso para falar, nós somos mais que vencedores, e a gente aplica isso nas realizações, sabe, dos nossos projetos pessoais, no que a gente quer que aconteça, nas promessas que a gente às vezes inventa da nossa cabeça, de tanto que a gente quer, achando que foi o Senhor que prometeu, e nós somos mais que vencedores porque Cristo vai nos dar todas as coisas. Ei, não. Não. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele não tem a obrigação de fazer todas as coisas. Mas deixa eu te falar. Ele já fez.
aquilo que a gente nem imaginava, aquilo que a gente nem sonhava, quando Ele morreu naquela cruz. Quando Ele morreu naquela cruz. Porque nós somos mais que vencedores. Porque nós estamos em Cristo. Porque Ele venceu todas as coisas. E a nossa esperança não é esperança de realizações pessoais. É esperança de que esse Deus que fez todas as coisas, Jesus vai voltar. E nós estaremos com Ele para sempre e por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso clamor. É nisso que nós somos mais do que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? É para realizar? É para fazer o que eu quero? É, poxa, o pastor Bruno, a pastora Laís estão na casa do Senhor, por que Deus não... E daí? A gente não é melhor, a gente não é maior. Sabe? O que é esse bem? É a nossa salvação. É muito maior do que a gente pode imaginar. É muito maior do que as riquezas, do que os desejos, as coisas do nosso coração, os desejos até bons do nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é o desenvolvimento da nossa salvação em Cristo Jesus. Você entende isso? Você entende isso? A sua vida nessa noite, hoje, está curvada a esse Deus, que você pode abrir sua boca e falar: Deus, o Senhor não me deve nada, mas o Senhor já fez tudo por mim. Eu não preciso que o Senhor me dê nada, porque o Senhor já me deu tudo. O Senhor já me deu tudo. E é disso que Paulo está falando aqui, de uma glória futura. Lê em casa, abre Romanos 8, leia, que você vai ver que ele está falando de um futuro. Daquilo que vai vir, que é estar com Cristo para sempre. E aí eu quero terminar de ler os versículos 38 e 39. E ele vai terminar esse capítulo dizendo assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, 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 e é por isso que nós somos mais que vencedores. Nada pode nos tirar a salvação que Ele deu. Nada a não ser as nossas próprias escolhas. De adorá-lo na adversidade, ou não adorá-lo na adversidade. Como é que a gente adora na adversidade? É sem sofrimento? É sem dor? Não, vai doer. Vai doer, vai sofrer. Nosso slogan não é pare de sofrer. Na verdade, quando nós sofremos, nós estamos participando da dor de Cristo. É isso que a palavra do Senhor diz. Então vai doer. Às vezes você não vai conseguir cantar. Às vezes você não vai conseguir orar. Ei, não se sinta pior das pessoas. Permaneça firme no Senhor Jesus. Permaneça firme no Senhor Jesus. Compartilhe com pessoas. Vá para o seu GV. Vá para a sua classe de discipulado. Chame pessoas para estar com você. Adorar o Senhor em todas as circunstâncias é continuar parecendo com Cristo, enquanto nós somos aperfeiçoados até que Ele volte. Amém? Essa é a minha oração nessa noite. Essa é a minha oração, sabe? Se você tem procurado respostas diante do Senhor, se você não tem achado essas respostas como eu também não tenho achado. Eu quero ler essa última frase, que ela é de um cara mais ou menos conhecido, não sei se vocês sabem, do Lewis. Ele diz: eu sei agora, meu Senhor, porque tu não dás nenhuma resposta, você é a resposta. Diante da tua face as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? Você pode adorar esse Deus que talvez não esteja respondendo a sua oração do jeito que você quer, mas sabendo que Ele é a própria resposta. Ele é a resposta. Ele é a resposta. E eu quero te encorajar. Eu não sei se daqui a algum tempo eu vou vir aqui para a igreja e falar: ei,
Eu estou grávida, o Senhor nos deu, o Senhor fez isso, fez aquilo. Eu não sei. Eu sei que o Senhor me chamou hoje. Eu falei com o Bruno, falei, amor, eu quero compartilhar. Ele falou, não, eu quero que você compartilhe também. Falei com o pastor, falou, nós estamos prontos. E nós queremos compartilhar enquanto o Senhor não faz. Enquanto o Senhor não faz. Porque nós servimos esse Deus. Quero que orem por nós. Nós acreditamos que Deus pode fazer, nós ainda queremos. Nós queremos ter filhos. Mas para que Deus, enquanto nós tivemos esse luto no nosso coração, o Senhor possa continuar nos confortando, a gente possa continuar experimentando da paz, como a gente tem experimentado todos os dias da nossa vida. E nós sabemos que a eternidade é isso que vale, é isso que compensa. O Bruno falou, amor, é só Jesus mesmo lá no céu, porque eu vou precisar de uma mansão. Lá nós somos 4 já. É só o Senhor, já tem 2. Eu falei, se tiver mais aqui, então a gente vai lotar, eu preciso de uma mansão. O Senhor é bom e sua misericórdia não tem fim. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. A gente já teve a oportunidade de compartilhar pelo louvor, compartilhamos como jovens. Vocês são a nossa igreja, vocês são a nossa comunidade. E nós somos muito gratos ao Senhor por poder servi-los em meio às circunstâncias, em meio às tristezas, em meio às alegrias, porque nós servimos um Deus que fez tudo por nós. Amém? Um Deus soberano. E a minha oração nessa noite é que a gente possa ir para casa e descansar todos os dias, sabendo que Ele não perde o controle de nada daquilo que Ele faz. Que Ele é santo, que Ele é bom. Então, adore ao Senhor, não deixe de adorar em meio às circunstâncias. Amém? Quero orar. Pai, obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Obrigada, Jesus, pela minha vida. Obrigada pela vida do meu marido. Obrigada, Jesus, pela vida dos nossos amigos que nos apoiaram, que nos sustentaram. Obrigada, Deus, porque em meio à dor a gente teve a oportunidade de ver a tua igreja em ação, Pai. De ver, Deus, pessoas orando por nós, nos amparando, cuidando de nós. Deus, tem a prova do teu Espírito Santo de que o Senhor cuida de todas as coisas, Pai. Que em meio às dores e às dificuldades o Senhor nos sustenta. Eu quero pedir nessa hora, Deus, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Eu quero te pedir nessa hora, cada pessoa, Deus, que está passando por uma dor diferente, uma perda diferente, uma aflição diferente, Pai. Que em meio a essas circunstâncias ela possa, Deus, levantar os olhos para o Senhor, clamar ao Senhor, pedir ajuda à igreja, pedir companhia à igreja em oração. Pai, clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, que faz como quer, que age como quer. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é justo em que faz, o Senhor é bom, o Senhor é magnífico, o seu amor é para sempre, a sua misericórdia é para sempre. E nada disso se sobrepõe, Pai. Nada, nenhum dos teus atributos se sobrepõe aos outros, eles só se juntam nesse amor maravilhoso que é o próprio Senhor derramado nas nossas vidas. Que a gente possa ir para casa hoje com os nossos corações cheios da tua presença, Espírito Santo, compreendendo que quem está sentado no trono é o Deus Todo-Poderoso, que rege o mundo, que rege as nossas vidas, que rege a história. E que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não nas nossas realizações pessoais, Pai, não só, mas na eternidade. Para todo sempre, naquele que conquistou todas as coisas. Daquele que vive e reina. E que prometeu que voltaria para estar conosco. E que nada pode nos separar desse amor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor e pela paz que excede todo o entendimento, Jesus.
Eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém e amém.